Então tá. Então vamos começar aí. Primeiramente, boa noite. A reunião de hoje vai ser sobre o posicionamento da guilda no servidor, tá? Que tava tendo muita dúvida em relação a isso no bate-papo de ontem. Então, no caso, sem muita enrolação, o Piracanjuba vai começar a reunião aí e vai explicar certinho como que vai funcionar as coisas aí. E no final vai ter uma conversinha aí também. Espero que todo mundo fique aí até o final. Então é isso, pode começar aí. Tem algumas pautas que eu já anotei para a gente esclarecer antes, que foi algumas dúvidas que a gente percebeu que surgiu tanto na primeira reunião quanto no bate-papo que ocorreu ontem ou anteontem, tá? E a primeira coisa é o foco em game. Como que vai ser o foco da guilda, tá? O nosso foco é PVP, a gente vai ter o foco para PVP. Isso não significa que quando a gente iniciar no servidor ou no período que a gente estiver no servidor, a gente vai só ficar trocando PVP, sabe? Ficar só ali no gankando, campando, não é isso, tá? O foco da guilda em PVP quer dizer que a gente vai trabalhar tanto no farm, no PvE, quanto em si no PVP para esse foco. Então, a gente pega exemplos de outras guildas que são mais competitivas. O que os caras fazem? Os caras são muito focados em fazer World Boss, em farmar loot importante, tanto para equipar a guilda quanto para trazer recursos para a guilda. E tudo isso faz parte do foco da guilda, que é o PVP, tá? Então é só para esclarecer isso para o pessoal. O nosso foco vai ser PVP, mas não quer dizer que a gente vai ficar fazendo PVP sem fazer mais nada no jogo, porque a gente não evolui. Sobre a facção, a gente pegou a opinião de todo mundo, abriu para discussão, ponderou as vantagens e desvantagens de cada lado e por uma questão, assim, teve bastante discordância, né? Mas por uma questão de voto, a gente definiu que vai ser a facção Nuia mesmo, tá? Então, a Anunnaki será a facção Nuia. Provavelmente a maioria vai fazer anão e tal. Sobre o posicionamento, o pró-facção e pró-guilda. A gente teve uma outra confusão também, tá? Sobre essa definição. Pró-facção, o que a gente entende por pró-facção, é aquela guilda que, por exemplo, quando vai montar uma raid para fazer o Kraken, ela monta a raid com a facção toda. Ela manda lá no Faction X, Kraken, e daí entra todo mundo. Quando vai fazer uma raid de CR, GR, ela envolve a facção. Isso é uma guilda pró-facção, tá? A guilda que é pró-guilda, que é o que a gente se posiciona, ela faz todas as atividades dela são fechadas para a guilda. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um Kraken, é a nossa guilda, é a nossa raid. Se chegar uma outra raid para fazer o Kraken junto com a gente e a gente não tiver feito nenhum tipo de acordo com eles, a gente vai abrir PK e vai bater neles. Que é a nossa guilda, é o nosso posicionamento de guilda, tá? Isso tanto para evento de facção em geral, quanto para os bosses que a gente for farmar. Por exemplo, a gente está fazendo, outro exemplo, a gente está fazendo, não sei, GR, e de repente uma outra guilda, sendo Red ou Nuia, começa a atrapalhar a nossa GR, a gente, dependendo do que for, a staff vai dar o ok e a gente vai para cima dos caras. Então jogar pro guilda é isso, tá? Isso significa que a gente vai ficar em Hellswamp gankando o carrinho da facção? Não, e a gente não vai fazer isso. Porque a partir do momento que a gente fizer isso, que a gente começar a abrir PK na facção sem motivo, a gente se posiciona como Green Pirate. E uma vez que a gente entra como Green Pirate, a gente não tem outro caminho a não ser a Ilha Pirata. E não é esse, esse posicionamento que a gente quer, tá? Então assim, gank, de pack, PK na facção, esse tipo de coisa só vai acontecer quando for para nossa defesa, para defender o nosso farm, o nosso loot, ou então se a gente for atacado. A gente não vai avançar em cima da facção, tá? A gente vai fazer isso inicialmente contra a facção Red. Ficou claro para todo mundo nesse ponto do posicionamento da guilda? Alguém ficou com alguma Não, dúvida claro. ainda? Ao menos que seja uma guild inimiga, né? Que a gente tenha alguma desavença com eles. A gente Isso, pode abrir PK neles, né? isso, excelente ponto que você colocou. Se a gente tiver em guerra com alguma guilda, aí já é diferente. Tá? Aí a gente vai poder atacar eles em qualquer lugar, em qualquer situação. Inclusive a gente vai se organizar para fazer isso, para parar a guilda no servidor, para não conseguir fazer nada. Mas não sendo nessa situação, nosso posicionamento é pró-guilda, tá? Mesmo a gente sem guild, alguém sem guild no mapa.
Gwen. E Quem mesmo dá PK sendo- na guilda? Eu gosto de dar PK na guilda, como que faz? Então, se você tem a. Se você está sendo atacado, você está se defendendo. Aí a gente. São alguns detalhes que a gente vai passar mais para frente, quando já estiver perto de abrir o servidor. Você tá fazendo qualquer coisa lá relacionada ao teu farm. Você levou um PK. Você tira uma print, bate um F9 ali rapidinho e ataca o cara, porque você está se defendendo. Se de repente a guilda do cara vier reclamar com a gente fala, olha, a gente foi atacado. A gente foi Não. atacado, a gente está se defendendo. Por exemplo, Agora, a gente avançar em cima do cara, mesmo que ele esteja sem guilda, a gente não vai fazer. Porque o cara ele pode estar sem guilda, mas ele pode ser alt de alguém. Ele pode ser amigo de alguém. E a gente não quer comprar essa briga na facção. Tá? A gente não pode comprar essa briga na facção, porque senão a gente se posiciona como Green Pirate. Daí isso é totalmente do foco que a gente quer colocar. Se a gente começa como Green Pirate, a gente vai ter muita dificuldade para conseguir fazer as coisas dentro da facção, principalmente nessa etapa de início. Isso não é positivo para a gente. Para uma guilda como as guildas mais desenvolvidas, mais fortes, aí não faz diferença para eles, porque eles já estão bem equipados, já estão bem estruturados, né? Nenhuma guilda consegue contestar eles. Agora, no nosso caso, que vai começar todo mundo com o mesmo pé, não é a nossa... Esse não é o nosso posicionamento, tá? A gente não vai se posicionar assim, também não vai admitir isso dentro da guilda, tá bom? Ficou claro? O pessoal ficou com dúvida ainda? Claro. Ficou claro, valeu. Beleza. O perfil de recrutamento. A gente tem um perfil, a gente está buscando um perfil de player mais maduro, tá? Então assim, a gente, para que a guilda ela ande no ritmo que a gente quer, a gente precisa de certa maturidade dos players. Então a gente não vai recrutar player no early game, ou seja, player iniciante. O cara que está começando agora no servidor, que está conhecendo o jogo agora, de repente tem amizade com alguém e está vindo jogar, esse cara ele ainda não está pronto para jogar com a gente. Então esse tipo de player, por enquanto, ele não vai poder jogar na guilda, tá? A gente vai exigir um certo nível de maturidade do cara para conseguir jogar com a gente. Assim, a Anunnaki, ela não vai ser aquele tipo de player que vai abraçar player novo. A gente quer um cara que já tem uma bagagem, que já tem uma independência no jogo, para conseguir para conseguir andar junto com a guilda. O nosso posicionamento vai ser esse. Tem a questão de indicações. Quando houver indicação de algum player para recrutamento, esse player ele vai ter prioridade no recrutamento. Porém, o player que fez a indicação, o membro da guilda, que isso só vai poder ser feito por membro, que fez a indicação, ele vai ficar responsável por esse player. Então qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que esse player fizer, quem vai responder por isso vai ser o cara que indicou. Então vai funcionar como se fosse um apadrinhamento, tá? Essa vai ser uma outra possibilidade. E até uma forma que a gente entende que é bacana, porque o cara não vai indicar qualquer um para poder entrar na guilda. O perfil de recrutamento que a gente vai pedir certinho, a gente vai detalhar, quando a gente for começar essa etapa, a gente vai detalhar bem mais. Vai ter uma pessoa que vai cuidar disso, vai ficar bem mais claro, tá? Mas assim, não é nada... A gente não vai exigir nada abusivo, a gente só quer um pessoal que a gente sabe que vai conseguir acompanhar o ritmo da guilda. Dúvidas? Questão de perfil de Tranquilo. recrutamento? Tô de boa. Beleza. Sobre o loot, distribuição de loot. A gente vai fazer, antes de mais nada, a gente vai levantar com todo mundo. A gente já está levantando isso com o formulário de pré-recrutamento que a gente divulgou lá no grupo da guilda. Quem não preencheu ainda, preencha. Eu acho que ele é meu, se ele puder, ele manda aí o link para vocês. Quem não preencheu ainda, preencha, tá? Vou mandar lá de novo no grupo. Manda Jeová. É um formulário com algumas perguntas que é muito importante para a gente conseguir já começar a identificar, se organizar nesse sentido. O loot, para a gente dividir o loot, a gente vai fazer de acordo com a prioridade de cada classe. Então, por exemplo, a gente está formando um item que é para mago, um loot de um buff que é para mago. Só quem tem a classe principal, a main classe, como mago, que vai dar roll naquele item. Tá? Se todos os que estão ali, vamos colocar um exemplo, eu tenho uma raid com X magos, dropou um item, por exemplo, dropou um item do Antalon, a gente vai pegar esse item e todos os magos que estão na raid vão dar roll naquele item. O cara que pegar aquele item, ele fica fora do próximo roll. Tá? E daí na próxima vez que a gente for ter
for farmar novamente, mesmo que ele estiver na raid, que ele tem que estar na raid, porque faz parte de evento obrigatório da guild, ele tem os que vão dar roas que não participaram de roas antigos ainda. Quando todo mundo já tiver pego aquele item ele vai ser vendido e vai ser dividido. Aí a forma que a gente vai dividir, a gente vai ver de acordo com o valor do item. Se for um valor alto, a gente pode dividir entre os players o valor do loot entre os players da raid, e a guilda entra como se fosse um player, recebe um percentual. Se o valor do item for muito baixo, a gente vende e mantém para o banco da guild, ou se o item for interessante a gente guardar, a gente vai guardar esse item. Tá? Isso vai ser de acordo com cada item, com o valor que vai estar em mercado, não dá para definir agora. Mas a gente vai falar tudo isso quando estiver já acontecendo. Dúvidas quanto isso aqui? Beleza. Não, tranquilo. Prioridade de classe. Tá? Como funciona a prioridade de classe? A gente está pensando na parte competitiva da guilda de PVP, a gente está pensando no PVP massivo, tá? No PVP em grupo. E para que isso funcione bem, a gente precisa distribuir bem as classes. Tem classes que não servem para PVP massivo. Então essas classes, em eventos oficiais da guilda, elas não poderão existir. Então a gente definiu, exemplo, 5 classes, para a gente usar uma estratégia de Mage Ball. Quando você for jogar, quando tiver num momento que tiver um PVP massivo, e a staff falar, algum officer, algum commander falar, pessoal, role PVP, todo mundo vai colocar role PVP e já vai trocar a classe para classe de PVP massivo. Se você não tá em nenhum evento, você joga com o que você quiser, isso não tem importância, tá? Essa prioridade. Ah, chão rola? Você pode jogar o que você quiser. Na hora que você estiver no evento da guilda, que for convocado, aí sim você vai colocar a sua classe principal, isso a gente já vai saber direitinho quem é o que, quem vai ser cada classe, e daí você vai jogar com aquela classe dentro da estratégia do grupo, porque a gente tem que ter força do grupo, né? Força da guilda em grupo. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir aí mesmo com esse ruído no fundo? Tá tranquilo. Beleza. Sim. Então, a gente vai precisar ouvir a gente vai dar essa prioridade quando for nessas situações. Um outro exemplo é boss. Tem alguns bosses que você tem que ter uma build específica também. Tem boss que não recebe dano mágico, tem boss que não recebe dano físico. Então não adianta o cara ir com a build que ele quer. Ele tem que ir com a build para aquele boss. Isso também entra como prioridade de classe, tá? Se o player ele não quiser jogar assim, ele não vai poder jogar com a gente. Assim, a gente pode pegar como referência as guildas mais fortes. Elas têm esse mesmo sistema. Na hora que você vai jogar no evento que é de guilda, você tem que jogar com a classe que é prioritária para aquele evento, para aquela situação. Ficou claro para todo mundo? Alguma dúvida? Não. Eu tava meio aí, tem como repetir, fazendo um favor? Que eu cheguei no finalzinho no... Boa noite. Boa noite, só um minutinho, pessoal. Eu dei um kick do Sogoku porque ele tava, desde o começo, tá fazendo pergunta besta. Tá? Tá certo, obrigado. Nada. Agora, alianças. Como que a gente vai se posicionar em aliança? A gente Só fazer uma pergunta a você, Piracanjuba. Pode falar, Pira. Pode falar. Eu peguei o caminho meio andando já, talvez você falou, e se eu estiver fazendo pergunta besta, você me desculpa já de início. A guilda vai fazer as classes, vai pegar uns ossos, fazer a cabeça e fazer esse rosto montar, tipo fosse uma core, para as classes específicas, para poder rushar mais rápido, ou isso aí vai ficar independente de cada play? Eu entendi que a classe vai ser qualquer uma, mas é como fazer uma família, né? Vai montar uma família com as classes específicas para ter healer, para todo mundo ter healer, para adiantar o processo, né? Tá, esse é o que eu tava falando da prioridade de classe. Quando a gente tiver eventos da guilda, né, coisas específicas da guilda, aí vai ter a prioridade da classe de acordo com a situação. Então, por exemplo, um PVP massivo. PVP massivo, a gente provavelmente vai usar a estratégia de Mage Ball, que
é o que se tem hoje e é o que mais funciona em PVP massivo. Então, para isso, você tem que ter algumas classes específicas. Se você não tiver aquelas classes, a gente não consegue fazer essa estratégia funcionar bem. Tá? A mesma coisa para quando a gente for fazer um World Boss. Você tem que ter uma build específica para fazer aquele boss. Tem boss que exige que você tenha classes, skills de Auramancy, tem boss que não recebe dano mágico, tem boss que não recebe dano físico, tem boss que você precisa ficar stealth, que você precisa usar play dead, assim, tem várias mecânicas de cada boss. E você precisa ter algumas builds específicas para fazer esse boss. Nesses casos, a gente vai adotar a prioridade de classe. Todo mundo ou vai ter que usar a mesma build ou algum tipo de build próxima para a gente conseguir fazer. E no caso específico do PVP massivo, a gente vai definir, quando for assim, futuramente, a gente vai definir quais são as classes que a gente entende como prioritária. Por exemplo, Revenant Healer, Skull Knight, Dark Hammer, X-Blade. A gente vai definir essas classes, daí vai chegar para o player e falar, olha, a gente tem essas classes aqui, que são as classes para Mage Ball. Qual que você se sente mais confortável, que você se identifica mais para jogar? Daí, nesse primeiro momento, o cara vai poder escolher a classe, a gente vai marcar lá no nosso controle, que aquele cara tem aquela classe como principal e ele vai jogar com aquela classe ali. É assim, né? Mas vocês não têm intenção de fazer igual fosse cores, não, né? Pegar 10 pessoas, juntar 10 pessoas e fazer como fosse uma parte específica, né? Dentro dessas 10 pessoas vai ter DPS, vai ter heal, vai ter tudo incluso. Em primeiro momento não, porque a gente não vai ter quantidade de player para isso. E a intenção é que a guilda toda seja um core, que toda guilda trabalhe no mesmo foco. Porém, conforme for se desenvolvendo o jogo, a gente pode avaliar. Mas inicialmente não, tá? Inicialmente a gente quer ter, por exemplo, 30 players, os 30 trabalhando do mesmo jeito. Os 30 com o mesmo foco. Até um ponto que eu vou falar daqui a pouco que é sobre Zerg. Tá? Só falar o ponto da aliança, daí eu já comento sobre isso aí que você falou. Então, eu fiquei meio com um negócio aqui, mas acho que é muito cedo ainda pra ver isso. Mas, por exemplo, como você falou que vai ter que setar as pessoas pra fazer uma específica classe pra participar do Mass PVP. Mas, por exemplo, eu sou Dark Runner. Sim. Eu só jogo Dark Runner ou de a outra classe lá de melee que é com Witchcraft, esqueci o nome. Sim. Aí tá faltando Mage no grupo. Eu vou ter que fazer um set novo só pra participar do Mass PVP. De Mage. Então, como você tá começando agora com a gente, inicialmente você vai entrar com a classe que você se sente mais confortável. Dark Runner é uma classe que a gente tem em Mage Ball. Não, sim, mas é que nem, por exemplo, daí tem que ver, por exemplo, um cara, ele entrou agora, não agora, né? Vamos supor daqui uns dias. Mas aí, por exemplo, eu sou Dark Runner. Eu posso jogar até de tanker, eu não tenho problema com isso. Uhum. Mas aí é foda, tipo, o cara ele é mage, a gente tá precisando de tanker, aí o cara vai ter que trocar de set, isso fica complicado, vai ter que ser meio fake então, isso a gente não vai fazer até porque tem a questão de equipamento que é diferente. Tá? A gente não vai colocar o cara que é melee pra ser healer, ou o cara que é healer pra ser... Tem questões de arma também, né? Assim, isso daí a gente não vai fazer por uma questão lógica, tá? É claro que num segundo momento, quando a gente já tiver com o nosso grupo formado, quando a gente for recrutar, se a gente tiver muito, por exemplo, a gente tem muito melee, a gente não vai recrutar melee. A gente vai falar pro cara, olha, a melee a gente tá sem vaga, a gente precisa que você adote, ou, sei lá, você joga de melee, ó, você pode jogar de tanker. Ou você joga de mago, a gente precisa de healer, ó, você pode jogar de healer. Tá? Mas isso no segundo momento. Era só essa pequena, não era bem uma dúvida, era mais uma observação, né? Mas é interessante. Foi bem colocado. Só uma pergunta aqui, não acha melhor já desde o início fazer essa separação de classe não, pra não deixar pra última hora essa questão das classes? Eu vou falar sobre isso. Na verdade, o principal motivo dessa reunião é esse assunto aí. Bom, mas eu vou só reforçar esses pontos aqui e a gente já entra nesse assunto. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Tranquilo. Prioridade de classe, tranquilo? Beleza. Alianças. Reforçando. A gente entende que uma aliança, quando a gente faz uma aliança com a guilda, a gente está se comprometendo com uma outra guilda, tá? E esse compromisso a gente só vai fazer quando realmente for necessário. Então, assim, a gente não vai ter aliança por motivo trivial, só para não ter desavença ou só para ter uma boa convivência. Para que haja uma aliança pra gente, tem que realmente haver uma vantagem que a gente, assim, que vale a pena a gente se comprometer. Então, isso foi questionado na outra reunião e no bate-papo. A gente não quer começar com aliança com várias guildas. A gente não quer política de alianças, tá?
que é o que geralmente acontece com guilda brasileira. A gente vai se posicionar, vai fazer o nosso jogo, e se houver vantagem, uma real vantagem, aí a gente vai avaliar uma aliança com outra guilda. Isso não quer dizer que a gente vai bater, sair, meter, como disseram, meter no louco na facção. Até porque a gente não vai ser do Pirate. Tá? Ficou claro para todo mundo? Alguma dúvida? Beleza. Tá de boa, tá de boa. Questão de Zerg. A gente estava conversando hoje mais cedo e colocaram esse ponto. O Zerg também é uma outra estratégia que a gente não vai usar, tá? A gente está colocando a qualidade antes da quantidade. Até por isso que a gente entende que o pessoal que está aqui na reunião já tem essa visão. Não quer só juntar um volume de players, mas sim quer fazer uma estrutura legal de guilda. Quer jogar, quer explorar bem o jogo, todo o potencial do jogo. Então nosso raciocínio não é esse. Tá? A gente não vai, por exemplo, flexibilizar a condição da nossa guilda, o foco, o posicionamento que a gente tem, para a gente atrair mais quantidade de player. Se a gente não conseguir dar andamento na guilda da forma que a gente quer, então é porque a guilda não vai funcionar e a gente vai ver o que a gente vai fazer. Tá? A estratégia de Zerg ela é efetiva, mas não é agradável, não é o que a gente quer. A gente quer fazer o nosso grupo bem organizado, bem focado, fazendo um PVP de qualidade, todo mundo sabendo o que está fazendo, sabe? Para que quando uma outra guilda olhar pra gente, fala, pô, olha aquela guilda, os caras jogam direito, meu, olha como é que esses caras são organizados. Sabe? A gente quer ser essa referência de guilda brasileira. A gente tem esse papel de mostrar que o brasileiro ele consegue ser mais do que uma Zerg. Ficou claro para todo mundo? Alguém tem dúvida, pergunta sobre isso? Tá tranquilo. Beleza. E o ponto principal, que é a formação de staff. A gente tá... Esses vários pontos que a gente colocou, a gente quer começar... Isso é tudo questão organizacional que a gente estava definindo, tá? Esse momento a gente já passou, a gente já definiu todos esses pontos. Agora a gente está formando um grupo para poder ajudar a gente a construir isso que a gente definiu, que é um grupo de staff. Hoje a gente está em 5 pessoas, que é o Elenil mais 4 pessoas da staff, que eu sou uma delas, e a gente vai formar o nosso grupo de officers, tá? Como é que vão funcionar os officers no NAC? A gente não quer deixar que nenhum integrante da staff ele fique sobrecarregado com alguma atividade dentro da guilda. A maioria que está na staff já passou por cargo de liderança, de cargo dentro de staff de guilda no Arcade. E a maior dificuldade que a gente tem é sempre você ter muita coisa para você cuidar administrativa da guilda e você não ter tempo para jogar. O que acontece? O cara acaba desanimando, acaba parando de jogar, ou acaba saindo da guilda. E não é isso que a gente quer. A gente elencou várias atividades específicas, várias coisas específicas dentro do que a gente quer fazer, e cada atividade dessa vai ser dimensionada para um officer cuidar, ou para alguns officers cuidarem. E a gente, dependendo da quantidade de coisas que tem que ser feitas. E a gente, da staff, vai acompanhar todos esses grupos. A gente vai gerenciar esses grupos. E hoje o que a gente convocou essa reunião é justamente para saber quem é que está interessado em participar da gente com isso. Em entrar para a staff e fazer parte do time de officers e ajudar a gente com isso. A gente precisa de pessoas que já tenham um conhecimento de jogo, já tenham uma bagagem dentro do jogo. Então pessoas que conheçam de World Boss, pessoas que conheçam de PVP, de classe, de call de PVP, de eventos. A gente quer trazer essas pessoas para ajudar a gente, tá? O Elenil, você tá com o link daquele formulário lá? Eu já mandei aí no chat, também mandei no Facebook. Só olhar aí no chat geral. Ou pra quem quiser pegar. A gente montou um formuláriozinho que ele é específico para quem está interessado em fazer parte da staff. Nesse formulário tem algumas perguntinhas que é pra gente se organizar ali. Eu vou pedir que todo mundo que estiver interessado abra esse formulário, preencha, marque lá, responda as perguntas que tem lá. E muito importante, coloque uma forma de contato lá embaixo. Pode ser o link do teu perfil do Facebook, não o nome, o link mesmo lá da barra de endereços. Pode ser o número de WhatsApp, pode ser e-mail, alguma forma da gente se comunicar. E após a gente reunir essa galera e ver mais ou menos qual que é o conhecimento que o pessoal tem, a gente vai se reunir de novo, aí a gente vai se reunir em staff para começar a dimensionar as atividades que a gente vai fazer e começar a realmente colocar as coisas para caminharem, tá?
A gente tem uma estrutura de organização. Eu vou mandar uma imagem no chat para vocês verem, pra vocês entenderem mais ou menos como que a gente está se organizando. Deixa eu só pegar aqui no chat geral, tá? A gente tem essa estrutura de organização da staff. A gente tem o estratégico, que é a liderança, a gente tem o tático, que são os commanders, e a gente tem os officers, que são os operacionais. Os officers é quem realmente vão lidar diretamente com as atividades, tá? Então, cada atividade da guilda vai estar delegada para um officer. Assim, é muito importante que a pessoa que estiver interessada tenha esse comprometimento de realmente atuar e ajudar a guilda, porque ele vai receber bastante responsabilidade nisso, para que a gente consiga trabalhar em conjunto. E já aproveitando dentro desse contexto, a gente também tem o conselho de guilda, tá, que a gente quer montar. Como funciona o conselho de guilda? A gente percebeu que tem muita gente que participou das reuniões do bate-papo que tem uma bagagem muito grande do jogo, que joga há muito tempo, que joga desde o coreano, desde o russo, ou joga desde o lançamento, ou mesmo o cara não joga desde o lançamento, mas conhece muita coisa. Esse cara tem muito conhecimento de jogo. Mas às vezes esse cara ele não tem tempo ou não está interessado em participar ativamente da organização da guilda, participar da staff. Só que seria bacana a gente, no momento que a gente precisasse avaliar um assunto complicado, a gente tivesse a opinião desse cara. Então a gente vai criar o conselho de guilda. O conselho de guilda serão aqueles caras que são mais experientes, que eles não estão participando da staff, mas se quando a gente precisar avaliar algum assunto, a gente vai convocar esses caras, fazer uma reunião com esses caras, ou seja, convocar uma reunião desse conselho para a gente poder conversar. É mais ou menos o que a gente fez na primeira reunião, tá? Aí quem tiver interessado em também, assim, acha que tem um conhecimento bacana e que pode colaborar para o crescimento da guilda nesse sentido, preenche lá também nesse formulário que a gente mandou, e depois a gente reúne essa galera e a gente dá sequência nas atividades. Fala sobre as classes lá, o que você tinha falado. A gente vai fazer o seguinte, para a gente poder organizar as classes, a gente vai ter um officer ou mais de um officer, e esse cara ele vai ajudar a gente a levantar quais são as mudanças de skill, quais são as melhores classes para Mage Ball, o que a gente pode fazer, e com esses officers que a gente vai organizar quais são as classes prioritárias.